BAP anuncia barca no Flamengo. Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha, Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz. 1º de abril, galera. Caramba! Vamos lá para coisa séria agora. BH faz treino completo com o elenco e se torna possibilidade no Mengão. É uma alternativa, né? Danilo, confirmado para a Copa do Mundo. Ortiz aponta a diferença entre Jardim e Felipe Jardim. Não, Felipe Luiz. Tá engraçadinho o cara hoje, né? FIFA dá razão ao Flamengo por dívida de joia negociada em 2022, galera. Flamengo pretende negociar Cebolinha na janela de meio de ano, mais conhecida como julho. Léo Pereira cria dúvidas na cabeça de Ancelotti e assim caminha a humanidade. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. As coisas no futebol, elas acontecem de uma maneira meio estranha às vezes. O Lázaro foi negociado com o Almeria em 2022, chegou a ser emprestado para o Palmeiras não quis a contratação em definitivo, devolveu para o Almeria. Até aí tudo bem? Não tá tudo bem. O Flamengo recebeu na época 10 milhões de euros pela negociação. E por lá, na Espanha, existem alguns tributos que devem ser pagos. Aliás, acho que em todo mundo, pelas negociações que são feitas, entradas e saídas de grana. Assim funciona. Porém, o Almeria não cumpriu com as obrigações, que hoje ultrapassa a casa de 1,5 milhões de euros. Da época da transação até hoje, quem está bancando isso? O Flamengo pagou. Por que o Flamengo pagou? Se não pagasse, o nome do Flamengo ia para a lista do Serasa. A verdade é essa, e o Flamengo ficaria impedido de fazer negociações, mais ou menos o que acontece com vários outros tantos clubes aqui dentro do Brasil, inclusive. Aí o Flamengo entrou com a ação na FIFA, é claro, querendo reaver a grana perdida. A FIFA deu ganho de causa ao Flamengo. Agora, a ação vai se voltar para o Almeria, que tem a obrigação de quitar os débitos, dessa vez com o Flamengo. Meu Deus. Sacanagem, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, uma boa, né, para nós, torcedores do Mengão. O atacante Bruno Henrique está de volta e deve reforçar o time contra o Bragantino nessa quinta-feira em Bragança pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma pubalgia, o jogador voltou a treinar normalmente com o elenco e já está liberado para ser relacionado para essa partida. Durante essa data FIFA, o BH seguiu um planejamento especial de preparação física, mas agora ele participou 100% das atividades com o grupo. A única chance de ele não viajar com a delegação é por opção técnica, tá, galera? Bom, o Flamengo e Bragantino se enfrentam na quinta-feira às 21h30 pelo Brasileirão. Vamos que vamos, BH. É isso, a gente precisa dos 3 pontos. Voltamos à rotina dos 3 pontos, né, galera? Continuando com as notícias, o assunto Everton Cebolinha mais uma vez vem à tona. Há mais ou menos passado um mês daquela derrota para o Lanús, o jogador no momento disse que o Flamengo ainda não havia o procurado para renovação, que achava que ia dar um caminho novo para sua vida, quer seja dentro do Brasil ou na Europa, o que aparecesse primeiro. Nunca escondeu o seu sonho de voltar a vestir a camisa do Grêmio. Foi pretendido pelo Cruzeiro, mas não conseguiu efetivar a negociação. Na época o Flamengo queria até uma troca, devolvendo também dinheiro pelo Caio Jorge. Nada disso aconteceu. Passados esses 30 dias, a situação continua igual. O Flamengo, quando contratou o jogador, pagou 16 milhões de euros.
demorou um pouco a sua adaptação. Ele tinha ou vinha sendo peça importantíssima sob o comando de Felipe Luiz, o que já não acontece com Leonardo Jardim, que pouco conta com o jogador. Essa situação traz a seguinte perspectiva: julho, o Flamengo possivelmente deve negociar o atleta. Por que julho? Porque o contrato do jogador vai até o final do ano. Ele pode, inclusive, assinar um pré-contrato já no meio do ano. Mas o Flamengo não quer que o jogador saia de graça. Por isso, aparecendo oportunidade de negociá-lo, o Flamengo não vai titubear. E infelizmente, digo infelizmente, porque realmente o Cebolinha vinha ajudando bastante o Flamengo vai se desfazer do atleta. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, galera, seguindo com as notícias, fim da data FIFA, agora retorna os campeonatos, mas a Copa do Mundo já está chegando aí. E daqui a alguns dias já tem a lista final de Ancelotti para esse Mundial. E o nome já está confirmado nessa lista, segundo Carlo Ancelotti, não sou eu que estou falando, tá, galera? Danilo, nosso zagueiro, é o primeiro jogador confirmado na lista do Brasil para esse Mundial. O defensor vai disputar sua terceira Copa na carreira e, segundo o Ancelotti, ele não poderia ficar de fora. Em coletiva recente, o treinador disse assim: Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. O Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele, como caráter, personalidade, como jogo. Bom, a gente sempre destacou aqui, né, no canal, esse lado de liderança do Danilo. E ele é elogiado por isso em todos os clubes por onde ele já passou. Que bom que está sendo reconhecido e boa sorte na Copa do Mundo, né? Jogadores como Danilo, Marquinhos, aquele do meio campo que eu sempre explico, Casimiro, eles são pilares psicológicos também de vestiário. Principalmente para os jovens jogadores, que, venhamos e convenhamos, uma hora que o jogo não acontecer e precisar da experiência, estarão eles lá para poder apoiar, incentivar e, sem dúvida nenhuma, dar caminhos ajudando o Ancelotti. E os próprios meninos, não é? Nossa seleção hoje está bem mesclada para o lado de baixo das idades, das faixas etárias, e muitos deles ainda não conhecem a pressão de uma Copa do Mundo. Verdade. Inclusive, nessa leitura, aparece o Léo Pereira, que acabou gerando aí uma interrogação na cabeça do Ancelotti. Ontem, após a vitória do Brasil frente à Croácia por 3-1, Léo Pereira saiu, acho que todo mundo viu, com o meião ensanguentado, ou seja, ele deu sangue dentro de campo. Deus, literalmente, Literalmente. Né? E a atuação, principalmente dele de ontem, trouxe aquela dúvida. E aí, fechei ou não o sistema defensivo da seleção brasileira? Existem vários jogadores correndo por fora, mas a atuação, principalmente nesse jogo e no jogo contra a França também, porque no meu entendimento o Léo Pereira não errou sozinho naquela perca de bola que acabou culminando com o gol do Mbappé. Independente de qualquer coisa, Léo Pereira aparece também com possibilidade de viajar. O que você acha? Léo Ortiz também está na lista, viu, galera? Pois tem gente, galera. É muita gente nessa lista aí. E junto com eles, mais uma meia dúzia de jogador. Bom, o Ancelotti ganha bem pra isso, então ele que se vire pra lá com esses problemas dele. Não tenho dúvida disso, tá certinha. Bom, galera, seguindo com as notícias, pergunta que faço a vocês. Qual a diferença entre o Flamengo de Leonardo Jardim e o Flamengo de Felipe Luiz? Galera, essa eu quero ver, hein? Bom, o Léo Ortiz, nosso zagueiro, explicou tudo isso no programa Panela, da GE TV. Ele disse assim: com o Felipe, era uma ideia de jogo mais dele, com características nossas que encaixavam na maneira de ficar mais com a bola. O Jardim, não digo que é um cara que pensa no reativo, mas sim um jogo mais direto. Se tem a oportunidade de atacar o adversário, ele busca implementar mais isso no nosso grupo. Em alguns momentos, vamos roubar a bola e buscar o gol mais vezes. E em outros momentos, vai ter um certo equilíbrio. O Ortiz ainda acrescentou o seguinte, que equilíbrio é fundamental. E ele disse: não adianta atacar direto o tempo todo e se desgastar. O Jardim conseguiu implementar momentos de ataque rápido, mas também de controle de posse,
para achar os melhores espaços. Resumindo o que ele disse, com o Jardim, ele busca ali encontrar os melhores espaços, mas e sempre em busca do gol, não somente aquele toque lateral, aquele toque para trás que a gente sempre odiou no Flamengo, não é verdade? E o Léo Ortiz também falou, sabe do quê? Seleção brasileira, né? Daqui pra frente vai ser seleção brasileira pra tudo quanto é lado, galera. Apesar de ter ficado de fora aí dos amistosos recentes, ele teve, né, na pré-lista, estava na pré-lista, mas acabou ficando de fora. Mas ele mantém esperanças de estar na lista final para a Copa do Mundo. E disse que se não tiver, tudo bem, vai torcer pelo Hexa. Também não tem mais o que fazer, né? É bem isso. Ou ele vai ou ele fica torcendo. É uma coisa ou outra, Léo, não tem como ser diferente. E para mim a diferença entre o Jardim e o Felipe, por enquanto, é uma Libertadores e um brasileiro. Ponto. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.